Sabe aquela sensação que a gente tem às vezes em que o nosso cérebro parece que ele simplesmente se recusa a ligar de manhã? Aquele sentimento que, não importa a quantidade de café que você beba, parece que a gente está se arrastando pelo dia em câmera lenta, que a nossa cabeça ela está nas nuvens. Você então olha, encara a tela do computador e as palavras começam a dançar. E uma tarefa simples parece aquela montanha impossível de escalar. E a sua paciência está mais para um barril de pólvora prestes a explodir. Essa névoa mental, essa exaustão que pesa nos ombros, não é imaginação sua. Ele é um processo físico e químico real. E a ciência mostra que essa sensação da gente se sentir um zumbi quando dorme mal, ela é mais precisa do que você imagina. Então prepare-se, porque a verdade é um pouco desconfortável. Uma única noite mal dormida já é suficiente para que o seu cérebro, em uma tentativa desesperada de buscar energia, comece a se livrar de conexões neurais importantes. Sim, você ouviu certo. A falta de descanso pode ativar um sistema destrutivo de autolimpeza que vai longe demais. Então vamos entender a neurociência por trás dessa sensação de zumbi, o caos químico que a falta de sono instala na sua cabeça. E o mais importante, como você pode usar estratégias baseadas em ciência, algumas até bem inesperadas, para resgatar o seu cérebro, reverter o prejuízo e trazer de volta o foco, a energia e a saúde que foi perdida. O caos químico no cérebro de um zumbi. Para a gente sacar por que a gente vira zumbi, primeiro vamos entender o que uma boa noite de sono faz de verdade. Imagine o seu cérebro como uma cidade que nunca dorme. Durante o dia, a cidade está a mil. Os impulsos nervosos são como os carros das avenidas. Os neurônios são as fábricas produzindo ideias. E claro, tudo isso gera lixo, os subprodutos metabólicos que se acumulam por toda parte. E quando você finalmente dorme, uma equipe de limpeza de elite entra em ação. Essa equipe é o seu sistema linfático. Esse sistema é uma rede genial que funciona como a faxina noturna do seu cérebro. Durante o sono profundo, os espaços entre os neurônios eles aumentam, permitindo que o líquido cefalorraquidiano circule e limpe todas aquelas toxinas acumuladas. Uma dessas toxinas é a famosa beta-amiloide. E se isso te soa familiar, e você já ouviu esse nome alguma vez, é porque ela é uma das principais causas do Alzheimer. Ou seja, dormir não é um ato passivo, é a manutenção vital que protege o seu cérebro a longo prazo. E o que acontece quando você não dorme? É simples. A equipe de limpeza ela não vem trabalhar. E o lixo fica todo acumulado. A beta-amiloide e outras toxinas se acumulam, criando um ambiente cerebral tóxico e inflamado. E calma, que isso é só o começo do problema. O verdadeiro caos está na química do seu cérebro, na orquestra de neurotransmissores que fica absolutamente desafinada. Eu vou citar alguns deles para você entender o funcionamento do seu cérebro de uma forma simples. E eu vou começar com a adenosina. Então pensa nela como o seu medidor de cansaço. A partir do momento que você acorda, ela já começa a se acumular. Quanto mais tempo acordado, mais adenosina, ou seja, mais pressão para dormir. A cafeína, aliás, funciona como um bloqueador de adenosina, ou seja, ela vai fazer com que o seu cérebro seja enganado para que ele não se sinta cansado. E durante o sono, que o cérebro ele zera esse medidor. E quando você dorme pouco, você já acorda com um pouco de adenosina do dia anterior. E é por isso que você se sente cansado logo após acordar. Como se a sua bateria nunca tivesse sido totalmente carregada. E o desequilíbrio não para por aí. Ele acontece também na dopamina, que é o tal do neurotransmissor da motivação. E aqui rola um paradoxo cruel. Depois de uma noite em claro, o seu cérebro, desesperado por energia, libera uma onda de dopamina. Isso até pode te dar aquela euforia passageira. Uma energia estranha que te faz pensar, ué, eu nem tô tão mal assim? Só que essa dopamina tem um preço. Ela desregula totalmente o seu córtex pré-frontal, que é o CEO do seu cérebro, que é responsável pelo bom senso e o controle de impulsos. O resultado? Você fica mais impulsivo, toma decisões piores e fica com o pavio bem curto. É a mesma área afetada pelo consumo de álcool. Sim, não dormir pode te deixar com atenção e julgamentos tão prejudicados quanto alguém que tomou umas e outras. Enquanto isso, outros maestros do humor, como a serotonina e a norepinefrina, entram em total descompasso. A bagunça nesses neurotransmissores é o motivo por que a gente fica tão irritado e ansioso. A menor coisinha vira uma mega catástrofe.
Um comentário neutro parece um ataque pessoal. Seu cérebro simplesmente perde a capacidade de regular as próprias emoções, te deixando à mercê de reações mais primitivas. E a memória? O sono é fundamental para a plasticidade sináptica, que é algo muito importante para o nosso processo de aprendizado. Pense no seu hipocampo, que é a parte do cérebro que coordena as suas memórias, como se fosse um pendrive que acumula e coleta informações ao longo do dia. E durante algumas fases do sono, como o sono profundo, é que o seu cérebro ele tira as informações desse pendrive e coloca no HD. Então sai do hipocampo e vai para o córtex cerebral, que é onde essas memórias vão ser armazenadas. E se você não dorme, essa transferência falha. O pendrive fica cheio, você não consegue salvar nada novo no pendrive e ainda periga de perder muitas das informações que foram guardadas ali no dia anterior. É por isso que é quase impossível a gente aprender ou lembrar de detalhes depois de uma noite de sono ruim. A informação simplesmente não gruda. E quando a gente fala de zumbi, a gente sempre lembra daqueles monstros que comem cérebros, não é mesmo? E na verdade, é meio que isso que o nosso cérebro faz com ele mesmo. Estudos com animais mostram que a privação de sono crônica causa uma atividade exagerada dos astrócitos. Em condições normais, essas células são como se fossem jardineiros do cérebro, podando as sinapses velhas para otimizar os circuitos, que é um processo natural. Mas, sob o estresse da falta de sono, os astrócitos eles ficam hiperativos e começam a podar muito mais do que deveriam, incluindo aí conexões que são saudáveis. E aquela atividade, que era uma faxina para otimização do sistema, acaba virando um processo de autodestruição. E a longo prazo, isso pode causar danos cerebrais sérios. Agora, se você acha que se sentir um zumbi é um problema só seu, pense de novo. Vivemos uma epidemia silenciosa de privação de sono no Brasil. E os dados são muito preocupantes. Um estudo da Fiocruz, por exemplo, sugere que 72% da população pode sofrer com distúrbios do sono, como a insônia. E uma pesquisa global de 2024 mostrou que, apesar da gente dormir por volta de 7,1 horas por noite, nós somos um dos povos mais insatisfeitos com a qualidade do nosso sono e do nosso descanso. E com a ansiedade sendo citada como uma grande vilã para 60% das pessoas entrevistadas. E as causas estão em todas as partes. Está na cultura da produtividade, que nos ensina a sacrificar o sono em prol do sucesso. Está na luz azul das telas, que bagunça completamente o nosso relógio biológico. Está no estresse crônico, nas contas a pagar, no fluxo interminável de boletos e até no aquecimento do planeta com noites cada vez mais quentes. E as consequências disso vão muito além de um simples bocejo na reunião. Elas batem forte na nossa saúde mental. E a ligação de não dormir e transtornos de humor é uma via de mão dupla. A falta de sono piora a saúde mental, que por sua vez piora o sono. Estudos mostram que a privação crônica de sono aumenta drasticamente o risco de desenvolver transtornos de ansiedade e depressão. Isso acontece pela combinação de inflamação, acúmulo de toxinas e o desequilíbrio químico que vimos. E eles afetam áreas-chave para a regulação emocional. Não é à toa que os afastamentos do trabalho e todos esses transtornos mentais que aparecem nas pesquisas estão batendo recorde no Brasil. E o nosso corpo? Ele paga a conta de forma brutal. Sem sono, o seu sistema imunológico enfraquece e você fica mais vulnerável a infecções. Os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, disparam, deixando o seu corpo em um estado de constante alerta, o que gera inflamação crônica. A falta de sono também bagunça os hormônios que controlam o seu apetite. A produção de grelina, que é o hormônio da fome, aumenta, enquanto que a produção de leptina, que é o hormônio que dá saciedade, cai. Resultado disso? Óbvio, você sente mais fome, especialmente por doces e gordura, e o seu cérebro não recebe o sinal para parar de comer. É por isso que não dormir está diretamente ligado ao ganho de peso, à obesidade e à diabetes tipo 2. A longo prazo, a conta só aumenta. Pressão arterial mais alta, maior risco de doenças cardíacas e, como vimos, a falha na limpeza do cérebro aumenta o processo de envelhecimento e o risco de doenças neurodegenerativas como o próprio Alzheimer. Então agora vamos para as estratégias científicas para você sair do modo zumbi. Vamos entrar numa fase mais alegre desse vídeo. Então só por isso, já deixa o seu like aqui embaixo, comenta aquilo que você quiser comentar e vamos para frente. Ok, eu entendo, o cenário é assustador. Mas a ideia não é te deixar em pânico, e sim te dar o controle. A mesma ciência que nos revela o problema, também nos dá ferramentas para sair dele. E eu não estou falando aqui só de, toma um chazinho de camomila, ou toma
uma melatonina aqui. Não é isso não. As primeiras duas ferramentas que eu vou te dar são para as emergências. E uma que eu gosto muito, já vou começar, é o tal do Power Nap, que é um cochilo estratégico de no máximo 20 minutos. Depois de uma noite péssima, um cochilo de 20 minutos ele pode fazer milagres. Mas por que 20 minutos? Olha, esse é o tempo ideal para você limpar um pouco da adenosina, restaurar o seu estado de alerta sem que você entre em fase de sono profundo. Se passar de 30 minutos, é melhor que você complete o ciclo de sono inteiro, que tem por volta de 90 a 110 minutos. Porque se você acordar no meio de um sono profundo, a recuperação pode ser ainda pior. O cochilo de 20 minutos é o reset perfeito para o meio do dia. Pense nele como um band-aid. Ele não vai curar a ferida, mas ele pelo menos te ajuda a continuar funcionando. Agora, a segunda estratégia é algo que está sendo bastante falado nas redes sociais ultimamente, que é o uso de creatina. Sim, aquele suplemento que todo mundo vê nas pessoas que gostam de levantar peso nas academias. E eu vou te explicar o funcionamento disso e por que isso pode te ajudar nas emergências. A principal moeda de energia das nossas células é o ATP, e a falta de sono causa um déficit de energia do nosso cérebro. A creatina ajuda a reciclar e a gerar ATP de forma mais rápida. Estudos mostram que a suplementação com creatina pode melhorar temporariamente a performance cognitiva durante a privação de sono. E aqui é importante entender, a creatina não substitui o sono. Ela não vai limpar as toxinas, muito menos consolidar memórias. Mas ela funciona como um gerador de emergência, fornecendo a energia que as suas células precisam para não entrarem em colapso. É uma estratégia para mitigar o dano, não é uma cura. Então, enquanto cochilos e creatina são para os dias ruins, a verdadeira solução é a prevenção. E isso nos leva para uma abordagem mais inteligente de higiene do sono, com algumas táticas menos óbvias. Uma delas é o relaxamento muscular progressivo, que foi desenvolvida nos anos 30. Cuja premissa é que a calma mental ela decorre do relaxamento físico. E essa é uma técnica muito legal para você usar quando você precisar dormir mais rápido, precisar relaxar, ou em especial para aquelas pessoas que têm muita dificuldade de induzir o sono. E o método aqui é simples. Você vai tensionar um grupo muscular de cada vez por 5 a 10 segundos. E depois você solta e relaxa completamente aquele grupo muscular, prestando atenção na diferença. E a ideia é começar de baixo para cima, começando pelos pés, depois as pernas, os braços, o tórax, e aí por fim a cabeça, na verdade os músculos do rosto. Ao forçar a contração e depois o relaxamento, você reduz a ansiedade, diminui os batimentos cardíacos e ensina o seu corpo a identificar e liberar tensão. Outra tática mais fora da caixa aqui é a crononutrição, ou seja, comer alimentos certos nas horas certas. À noite, evite refeições pesadas e foque em alimentos que vão ajudar você a produzir mais melatonina e serotonina, que é o que você precisa para poder induzir o sono bem. Fontes de triptofano, como banana, e de magnésio, como o abacate, podem ser incluídas em um lanche leve antes de dormir para auxiliar na regulação do humor e do sono. É como dar ao seu cérebro a matéria-prima que ele tanto precisa para poder se preparar para o descanso. E se a sua mente não desliga por conta de tantas preocupações do dia? Então aqui você vai usar a técnica do brain dump, ou despejo cerebral. Antes de iniciar o seu ritual de relaxamento, pegue um papel e uma caneta. Não vale celular, não vale computador. E você vai começar a escrever tudo que está se passando na sua mente, em especial as preocupações. Tirar os pensamentos da mente e passar para o papel libera espaço mental e diminui aquela ansiedade que muitas vezes nos deixa acordados. Você está essencialmente esvaziando a memória RAM do seu cérebro, dando espaço para que ele possa de fato desligar e relaxar. E se você quer mais técnicas, tem mais dúvidas, pode ver os outros vídeos desse canal, porque tem bastante coisa aqui, hein? Porque agora que você entende o que acontece aí, você pode então agir. Lembre-se, cuidar do seu sono não é luxo, nem perda de tempo. É o investimento mais inteligente que você pode fazer na sua criatividade, produtividade e em toda a sua vida, para falar bem da verdade. Mas agora a conversa é com você. Qual dessas estratégias você vai usar primeiro? E para quem que você vai passar esse vídeo que está muito precisando ouvir tudo isso que eu falei? Se você gostou desse conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo.